Educação financeira para os filhos, como ensinar as crianças e adolescentes a lidar com o dinheiro e por que começar cedo pode mudar tudo. Fala pessoal, aqui é Júnior Salles, apresentador do canal Na Ponta do Lápis. Eu quero te fazer mais uma vez o convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha, tá? E vamos para o próximo vídeo. Eu quero que você pense no momento da sua infância em que alguém te contou sobre dinheiro. Uma conversa, uma lição, um exemplo. Se você não conseguiu lembrar de nada disso, é exatamente o ponto. A maioria de nós chegou na vida adulta sem nenhuma informação ou educação financeira estruturada. Aprendemos errando, pagando juros que não precisávamos pagar, endividando por falta de conhecimento, não por falta de querer. Hoje a gente vai falar sobre como quebrar esse ciclo. Como ensinar os seus filhos e os filhos de alguém que você conhece a lidar com o dinheiro. Pelo que eu sei, é a melhor herança que um pai ou uma mãe pode deixar para os seus filhos. Agora eu quero te apresentar um dado. 89% dos pais acreditam que a mesada ajuda a educar financeiramente os filhos, mas apenas 56% fazem isso na prática. Um gap de 33 pontos percentuais entre o que acreditamos e o que fazemos. E mais de 70% das famílias brasileiras vivem endividadas. Essa herança financeira, para o bem ou para o mal, começa em casa. E começar cedo faz uma diferença que a ciência já comprova. E você deve estar se perguntando, e por que começar cedo? Começar cedo muda tudo. Uma pesquisa publicada na Revista de Estudos Econômicos da USP em 2026 mostrou algo importante. Crianças e adolescentes que recebem mesada com autonomia, sem condicionar a tarefas, desenvolvem melhor a compreensão sobre planejamento financeiro e consumo consciente. Quando a criança tem que escolher entre gastar ou guardar o próprio dinheiro, ela aprende algo que nenhuma aula teórica consegue ensinar: o custo de oportunidade. A diferença entre querer e poder, isso é o que muda a relação com o dinheiro para toda a vida. Um adulto que aprendeu a administrar R$ 20 de mesada aos 8 anos, tem muito mais chance de administrar 5.000 de salários aos 30 anos. Não porque aprendeu matemática, porque desenvolveu hábitos e comportamentos, e hábitos formados na infância são os mais resistentes que existem. Você deve estar se perguntando, mas o que eu devo ensinar em cada fase da vida para os filhos? Educação financeira não é uma conversa, é uma progressão. Cada fase da vida tem um conteúdo certo. Então, conforme vocês podem ver no gráfico, existe cada fase da vida, a idade, o que ensinar, como ensinar. Dê uma pausa no vídeo, reflita cada situação e vamos prosseguir. O erro mais comum é querer ensinar tudo de uma vez ou esperar o filho ser adulto para começar. Educação financeira começa com brincar de mercadinho aos 4 anos e evolui para o primeiro investimento aos 17. Cada etapa prepara a próxima. É o conjunto que forma um adulto financeiramente consciente. Você deve estar se perguntando como administrar a mesada do jeito certo do seu filho. A mesada é a ferramenta mais poderosa de educação financeira que um pai ou uma mãe pode usar, mas ela precisa ser estruturada corretamente para funcionar. A pesquisa da USP de 2026 trouxe uma descoberta importante. Mesada sem condicionar a tarefas gera melhor aprendizado financeiro do que mesada como recompensa. Por quê? Porque quando a criança recebe por tarefas, aprende que trabalha para receber. Quando recebe com autonomia, aprende a gerir o que tem. São habilidades diferentes e a segunda é mais valiosa para a vida financeira. Eu quero que você observe a faixa etária, o valor de referência e a regra de ouro. Pause o vídeo, veja cada faixa de idade para você remunerar o seu filho. 3 regras de ouro da mesada. Primeira, seja consistente. Pague sempre no mesmo dia. Imprevisibilidade impede o planejamento. Segunda, não resgate quando acabar.
A criança precisa sentir a consequência de gastar tudo. Terceiro, converse sobre as escolhas. A mesada sem diálogo é apenas dinheiro. Com o diálogo é educação financeira. Agora eu quero apresentar para vocês os 5 erros mais comuns dos pais. 5 erros que a maioria dos pais comete sem perceber. Então, conforme você pode observar, existe o erro dos pais e o impacto na vida dos filhos, tá? O quinto erro, dá exemplo errado, é o mais poderoso de todos. Criança não aprende o que a gente diz, aprende o que a gente faz. Se você fala sobre guardar dinheiro, mas gasta tudo no cartão, o filho aprende o comportamento, não o discurso. A melhor aula de educação financeira que você pode dar é a sua própria vida financeira bem cuidada. As conversas certas em cada fase da vida. Muitos pais querem ter essas conversas, mas não sabem como começar. Aqui estão alguns exemplos concretos por faixa etária. Então, conforme você pode observar, nós temos aí a idade, o tema da conversa e o exemplo de abordagem. Não precisa ser uma aula formal. As melhores lições financeiras acontecem no cotidiano. No mercado, a gente tem R$ 50 para gastar. Me ajude a escolher o que colocar no carrinho. No shopping, esse tênis custa quanto? Quantas horas o pai precisa trabalhar para pagar isso? Na conta do restaurante, vamos dividir e ver quanto cada um deve. Momentos simples, lições que ficam para sempre. Agora, como de costume, aqui no canal, eu quero trazer um caso real. A família Oliveira. Deixa eu te contar sobre a família Oliveira. 2 filhos, mesma casa, mesmos pais, condições iguais. Lucas recebeu mesada dos 8 aos 18 anos. Toda semana, a mãe conversava sobre o que ele tinha gasto. Amanda recebeu dinheiro quando precisava, sem estrutura e sem conversa. Então, conforme você pode observar no quadro, Lucas com educação financeira, Amanda sem educação financeira. Mesmos pais, mesma renda familiar, resultado completamente diferentes. A diferença não foi o salário, foi o que cada um aprendeu em casa sobre dinheiro. Lucas não é o mais inteligente que Amanda, ele é o mais educado financeiramente. E a boa notícia, Amanda pode aprender, nunca é tarde. Mas se você tem um filho hoje, a melhor hora de começar é agora. Agora eu quero te apresentar um plano de ação com 5 passos para começar hoje. 5 passos para começar a educação financeira do seu filho ainda essa semana. Passo de número 1, a escolha a ferramenta certa para a faixa etária. Até 6 anos, cofrinho com moedas, reais e brincar de mercadinho. De 6 a 12 anos, mesada semanal ou mensal com autonomia. Acima de 12 anos, conta bancária própria e converse sobre orçamento. Passo de número 2. Inicie a mesada com regras claras e simples. Defina o valor, o dia do pagamento e o que o seu filho cobre com esse dinheiro. Seja consistente. A regularidade é o que cria o hábito. Não pague antecipado quando o dinheiro acabar. A consequência é uma lição. Passo 3. Tenha uma conversa sobre dinheiro por semana. Não precisa ser formal. Pode ser no mercado, no jantar, no carro. Use o cotidiano como sala de aula. O dinheiro está em todo lugar. Passo de número 4. Cuide do seu próprio exemplo. Antes de ensinar o filho, verifique o seu comportamento está ensinando. O filho que vê os pais discutindo por dinheiro aprende medo do dinheiro. O filho que vê os pais planejando aprende controle, escolha consciente. Passo de número 5. Celebre os acertos, não só aponte os erros. O filho que guardou para comprar algo que queria merece reconhecimento. Celebre os pequenos acertos financeiros e o hábito de querer repetir. O esforço positivo é o combustível do comportamento financeiro saudável. Bom, pessoal, então o que a gente aprendeu hoje? 89% dos pais acreditam na mesada, mas só 56% fazem. O primeiro passo é agir. A pesquisa da USP confirma: mesada com autonomia sem condicionar a tarefas desenvolve melhor a educação financeira. Cada fase da vida tem o seu conteúdo. Cofrinho aos 4 anos, mesada aos 8, conta bancária aos 14, investimentos aos 17. Os 5 erros: tabu, dinheiro como recompensa, dar sem ensinar
inconsistência e exemplo errado. E os 5 passos: ferramenta certa para a idade, mesada consistente, conversa semanal, cuidar do exemplo e celebrar os acertos. A melhor herança que você pode deixar para um filho não é o patrimônio, é saber construir o próprio patrimônio. E para aprofundar esse tema, eu quero deixar uma indicação de um livro que já ajudou milhares de famílias brasileiras. O Menino do Dinheiro, o autor Reinaldo Domingues. Um dos livros mais queridos sobre educação financeira para crianças no Brasil. Escrito de forma didática e acessível, ensina conceitos de poupança, consumo consciente e metas financeiras através de uma história envolvente. E se você chegou até aqui, no próximo episódio a gente vai falar sobre dinheiro e relacionamentos. Como alinhar as finanças a dois. O que fazer quando um gasta mais que o outro. E como criar um plano financeiro para o casal. Não perde. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários qual foi a maior lição sobre dinheiro que você aprendeu na infância. E até o próximo vídeo aqui no canal, na ponta do lápis.